Olá! Hoje o nosso Emancipa em Cena tem dois convidados e o primeiro é o Cristiano Moreira, um ativista e sindicalista do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal. Boa noite, Cristiano. Muito obrigada pela tua presença aqui com a gente. Boa noite, Luciana. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer o convite e a oportunidade de estar participando do programa. Parabéns pelo programa. Obrigada. A gente precisa derrotar as reformas que estão ainda em curso no Congresso Nacional, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Essa é uma tarefa fundamental do movimento sindical e dos partidos de esquerda. E é importante a gente explicar para a população as consequências dessa reforma. Então eu queria começar contigo contando um pouco, o que vai mudar na vida das pessoas com essa possível aprovação da reforma da Previdência no Congresso Nacional. Então, a reforma da Previdência, levada a cabo pelo governo Temer, na verdade ela é a menina dos olhos de um projeto maior, que já começou com o congelamento dos gastos públicos aprovado no ano passado, por 20 anos, passa pela terceirização irrestrita e tem na reforma da Previdência o carro-chefe por se tratar de uma rúbrica que detém muito orçamento da União e que significa, na prática, caçar o direito à aposentadoria da maioria da população. Ao estabelecer uma idade mínima de 65 anos, que é superior, inclusive, à expectativa de vida de determinados estados da federação, e não vamos longe, mesmo aqui em Porto Alegre, alguns bairros que não têm uma expectativa de vida de 65 anos. Portanto, ela acaba por caçar o direito à aposentadoria, significa tornar inalcançável esse direito para a população. E essa justificativa que o governo sempre dá, do rombo da Previdência? Eu sei que tu também és um ativista e uma das lideranças do núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida, aqui no Rio Grande do Sul. O verdadeiro problema das contas públicas não é a Previdência, é a dívida pública. Como é que essa dívida se reflete aí nas finanças do país? Então, na verdade, são, de fato, temas que estão bastante relacionados, porque a reforma da Previdência está a serviço do mercado financeiro. É uma grande falácia, é uma farsa dizer que ela é deficitária. Isso, diversos estudos da Anfip e corroborados por vários economistas comprovam que a Previdência é superavitária, só que o governo, no seu cálculo, ele não considera a sua participação na Seguridade Social, com o PIS, COFINS, PASEP, enfim, diversas parcelas e verbas que deveriam fazer parte desse cálculo também não são calculadas. E, inclusive, o engraçado é que os setores do mercado financeiro, que são aqueles que lucram com a dívida pública, que é a grande raiz do problema social no Brasil, que consome metade do orçamento que vai para o bolso dos banqueiros e rentistas, são também aqueles que estão entre os maiores devedores da Previdência e são também aqueles que passam a lucrar, mais uma vez, nesse momento, com os fundos de previdência privada, que é o grande filão que se abre também com uma reforma que desmonta a previdência pública. Então, lucram com os juros da dívida, são devedores da Seguridade Social e lucram mais uma vez com a previdência privada, com a reforma da previdência pública. Sem dúvida. E essa construção da luta pelo Fora Temer, Tu também tem te destacado por ser uma das lideranças que articulou todo esse processo de construção unitária dos movimentos que têm lutado pelo Fora Temer e por diretas, além de denunciar e lutar contra as reformas. E nós tivemos um dia importante de luta em Brasília, que foi o dia 24 de maio, onde foram milhares, centenas de milhares de pessoas que se reuniram em Brasília para dizer não ao Temer, não às reformas. E tu estava lá na linha de frente desse processo, nos enfrentamentos. Como é que foi essa luta? Então, a gente está num patamar de mobilização bastante avançado e a Batalha de Brasília, podemos chamar assim, no último dia 24, foi talvez o ponto alto de uma mobilização que vem crescendo desde março. Teve um 8 de março com uma participação expressiva das mulheres, numa luta contra o governo, uma reforma da Previdência que atinge sobretudo as mulheres, o dia 15 e o 31 ainda no mês de março, passando por uma greve geral que foi a maior da história do nosso país, acabou envolvendo em torno de 40 milhões de trabalhadores. E a Batalha de Brasília também foi expressão dessa indignação. Em torno de 150 mil pessoas na capital federal, não é todo dia que se reúnem tantos assim, numa luta que é contra as reformas e que passa a ter um eixo também contra o governo,
a partir das denúncias, novas denúncias de corrupção que colocam em xeque não só o Temer, né, mas boa parte do Congresso que a ele serve e que também está envolvido, o que comprova que, na verdade, boa parte dessas reformas são compradas, né, são compradas pelas grandes empresas, pelos banqueiros, em esquemas que estão sendo aos poucos revelados para a população que assiste estarrecida e que tem ido às ruas, né? Aqui no Estado nós temos nos organizado, sobretudo no Fórum em Defesa da Previdência, que é um espaço unitário de organização da nossa luta, que tem conseguido propor iniciativas que se contraponham às medidas que atacam nossos direitos, né? Tivemos, por exemplo, no último período, inclusive não só ações de rua, mas iniciativas em nível institucional, como uma ação que acabou por suspender a propaganda oficial mentirosa do Temer sobre a reforma da Previdência. Durante alguns dias, né? Isso, durante um tempo. A Carmen Lúcia acabou por, depois, presidente do STF, por prover um recurso da União e voltar a propaganda a valer. Mas são iniciativas todas que ajudam, acumulam força em uma luta que está, aos poucos, crescendo e que precisa avançar ainda mais. Nós estamos entrando agora no mês de junho. Acho que o desafio que nós temos é buscar se espelhar um pouco também nas jornadas de junho de 2013, que extrapolaram o movimento de trabalhadores organizado, envolveram o conjunto da população e buscando envolver ainda mais pessoas, ter esse sentimento de indignação coletiva e massiva nas ruas, nós podemos, sem dúvida, sim, derrotar a reforma da Previdência e derrotar o governo, que está em estágio terminal, hoje, felizmente. Né? Derrubar o governo e, junto às suas reformas, acho que é o desafio que está colocado para nós na ordem do dia. É junho de novo, né? Precisamos de um novo junho de 2013. Tomara que mais dirigentes sindicais como tu e essa nova geração de lideranças que estão se formando se fortaleça cada vez mais e a gente possa ter um movimento sindical cada vez mais combativo e coeso para enfrentar esse governo e outros que possam vir com novos ataques. Quero te agradecer muito a presença aqui no nosso programa. Então tá, eu que agradeço a oportunidade de participar mais uma vez e sim, né, nós seguimos com o desafio de construir a luta nas ruas para derrotar o governo e o conjunto de ataques aos nossos direitos. E fora Temer e diretas já. Fora Temer e diretas já, fora Temer e as suas reformas. Com certeza, muito obrigada. Obrigado. E a gente volta daqui um pouquinho com o nosso próximo convidado, que é o Érico Correia.